Quem visitou a Expo Londrina foi o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele falou sobre o realinhamento da direita para 2026, criticou o governo Lula e explicou o aumento salarial que se autoconcedeu de quase 300% no salário. O político do Partido Novo cumpriu uma agenda rápida no evento, onde foi recebido pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná, e hoje ele promove uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL. Reeleito para o governo mineiro, Romeu Zema é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, ele é considerado um dos nomes para despontar aí para o pleito de 2026. Em conversa com a produção da Jovem Pan Paraná, durante a passagem dele pela Expo Londrina, o governador de Minas Gerais falou sobre o início das conversas para uma reestruturação da direita no país, inclusive com o Ratinho Júnior. Vamos ouvir. Acho que estamos ainda num período de preocuparmos mais com as eleições de 2024, eleições municipais, que ele também está envolvido, e 26 é um plano mais distante ainda, mas como temos o mesmo alinhamento, vamos ter um COSUD em Belo Horizonte agora nos dias 2 e 3 de junho, inclusive com a participação dele e de todos os governadores do Sul e do Sudeste. Nós vamos tentar, nós governadores do Sul e Sudeste, que temos um alinhamento muito grande, a começar a construir aí uma proposta para 2026. A direita precisa estar bem representada. Eu já falei que qualquer que seja o candidato, eu estarei trabalhando como fiz o ano passado para o candidato da direita. Romeu Zema também fez uma breve análise dos 100 primeiros dias de governo Lula. Ele ressaltou que torce para que alguns projetos deem certo, porém discorda de vários posicionamentos do governo. É um governo do qual, pela forma de trabalhar, com muita gente, né? Você não vai num dentista e é atendido por 3 dentistas, né? Eu acho que um acaba atrapalhando o outro. Você é atendido por um dentista. Então é um governo com o qual eu não coaduno a maneira de trabalhar. Na minha opinião, excesso de gente, de estrutura, e você precisa ter mais agilidade, mas espero que vá bem. E está muito focado num ressentimento, num revanchismo, precisa olhar para o futuro, trazer reformas. Já falei que se tivermos a reforma tributária, eu estarei apoiando, que é uma reforma que o setor produtivo do Brasil todo aguarda, uma simplificação dos impostos que incidem sobre faturamento. E é uma proposta para o Brasil, não é uma proposta de nenhum partido. Então tem meu total apoio, espero que vá bem. Mas eu mesmo não sou otimista por essa forma de atuar, que é uma forma que nós já vimos no passado, onde eles ficaram 14 anos e não tiveram condição de fazer entregas substanciais. Zema ainda falou sobre uma polêmica envolvendo o aumento do salário dele. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno um reajuste de 298% nos vencimentos do governador. Caso ele passe em segunda discussão, o valor sai de R$ 10.500 para R$ 41.800 até fevereiro de 2025. Nós, tanto o governador quanto os secretários de Minas, tiveram o último reajuste salarial em 2007, nós estamos falando aí já de 16 anos, e eu tive várias perdas de secretários, porque um secretário de Estado, de Agricultura, de Fazenda de Minas Gerais é provável que ganhe menos do que um secretário municipal aqui de uma cidade do interior do Paraná. Então fica uma situação em que você não tem condição de reter bons profissionais. Estou aproveitando esse momento para fazer essa correção. E lembrando que o meu salário durante o meu mandato, primeiro, todo ele foi doado para instituições de caridades. Então nós estamos fazendo uma correção lá porque eu preciso de gente boa. Eu tive até alguns secretários voluntários, mas você não pode ficar dependendo de voluntários. Você tem de estar dependendo de uma estrutura que pague alguma coisa condizente com o nível do profissional. Tenho certeza que um secretário municipal aqui de Londrina hoje ganha mais do que um secretário de Estado de Minas, que é um estado que tem 21 milhões de habitantes. Depois de Londrina, Romeu Zema segue para o Rio Grande do Sul para participar também de outros eventos. Tá, e portanto, Romeu Zema, que já começa ali a se articular nacionalmente. Não veio ao Paraná à toa, não veio ao evento do agronegócio, que reúne ali muita gente conservadora, né, do âmbito da direita,
conversar com eles à toa, e é um nome que está colocado, né? Um governador já reeleito de um dos maiores estados do Brasil e que reúne ali parcela de apoiadores interessante. Então, já está com um discurso, inclusive, presencial, Pedro. Não sei se você sentiu a mesma coisa. Temos que olhar para o futuro, eu estarei onde o grupo estiver. Enfim, o Zema começa a articular, ele tem bons números para mostrar de Minas Gerais. Essa questão do salário, ele explicou ali, tem muita confusão ali de outros setores de oposição a ele, que ele aumentou o próprio salário, ele explicou ali os motivos, e até porque ele não fica com o salário, ele doou o salário sempre no primeiro mandato, ele é um homem rico, não vive ali do salário que ganha na política, mas se explicou ali, né? E quem concorda vai ver coisas positivas nesta ação, quem não concorda vai criticar, né? Essa é a democracia, mas o Zema está bem posicionado numa possível futura disputa presidencial, Pedroso. E olha, essa questão da remuneração tem que ser enfrentada com muita seriedade. Antes de até discutir os números, os valores, tem que começar a pensar o seguinte: como cobrar os políticos por resultados? Tá, veja só, quando a gente olha para o Zema, Mark, ele pegou um estado quebrado. A gente tem que olhar qual foi as condições ali que o Pimentel, do PT, deixou o estado. Quando ele pegou, não tinham aumentos no estado de Minas Gerais, o funcionalismo público, justamente porque o caixa não dava para nada, não tinha condições. Teve muita gente que não recebeu no começo, porque o caixa combalido ali do estado não tinha condições ali de fazer nenhum tipo de aporte. Então as finanças foram organizadas e esses números entregues. Então isso mostra o porquê que os mineiros tiveram ali um despejo de votos na candidatura do Zema. Agora, você acertou aqui. O discurso está de candidato, o trote está de candidato e a cor está de candidato. É impressionante. Começa aqui por um evento do agro, vai ali para o Rio Grande do Sul e já começa a falar em construir e reconstruir a direita. Falou muito pouco. Eu até perguntei para algumas pessoas que estavam no evento e ele fez alguma grande defesa efusiva do governo Bolsonaro ou da personalidade do Bolsonaro. A resposta foi, olha, falou com respeito, não virou o coxo, mas mantém aquele discurso de que isso é o que ficou para trás, nós temos que construir outra coisa. Então, esse cortar de amarras do que foi um bolsonarismo talvez mais estridente, ele está procurando. Ele quer conversar com essa direita menos radical para conseguir trazer ali e fazer pontos. Então ele tem acertado o tom, vai agora visitar o Rio Grande do Sul, porque tem ali ou um possível adversário, marque dentro desse campo, ou um possível aliado. Vai depender da habilidade dele daqui para diante. Agora, ele acerta o diagnóstico, tá? O governo do PT vem errando, batendo cabeça, e a direita, se não tiver organizada, vai ficar para trás, e principalmente 24, com toda certeza, vem antes de 26. Quem não vencer a disputa das prefeituras não pode sonhar com algo maior. É isso, né? Como diz a lógica da política, né? Se não tiver gente nos municípios, você não vai conseguir conversar com as pessoas de verdade. Então, por isso que a eleição municipal é tão importante e é o primeiro start para as eleições gerais. E por que o Zema também faz isso? Tem uma notícia de ontem à noite, né? Então, ou seja, deve ser a notícia que vai mais repercutir durante o dia de hoje, que é a seguinte: o Ministério Público Eleitoral se manifestou ontem à noite a favor do pedido de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O órgão enxergou indícios de abuso de poder político nos ataques desferidos pelo ex-chefe do Poder Executivo contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas durante uma reunião lá com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Na prática, agora, se a maioria dos ministros do tribunal manter esse entendimento, Bolsonaro fica inelegível. Então essa é só a primeira possibilidade. Eles trabalhando com outros processos que podem deixar Bolsonaro inelegível, mas logo no primeiro já querem resolver a fatura. Por que eu digo esse termo, resolver a fatura? Gente, olha para tudo que aconteceu. Faz um retrospecto rápido aí. 20 segundos. Lembra tudo que aconteceu na campanha, as decisões, né, a falta de equilíbrio em algumas posições do judiciário, enfim. Você acha que eles fariam tudo isso para nada? É isso. Então, provavelmente, Bolsonaro vai ficar inelegível, né, e isso vai dar força, inclusive, para outros nomes da direita quererem se colocar no processo, né? Zema, de forma muito destacada, né? Tarcísio de Freitas em São Paulo, de forma muito destacada. Aí tem a dúvida se ele vai trocar uma reeleição, que pode ser fácil em São Paulo, por uma aventura como candidato a presidente. Muita gente aposta que não, por isso o Zema na Bolsa de Apostas até tem mais valor aí. Tem o Ratinho Júnior aqui no Paraná,
né? Mas tem a questão de ser do Sul, né? Um candidato de direita do Sul e Sudeste precisaria talvez de um vice do Nordeste, então teria que compor tudo isso. Vamos ver como é que vai se dar, né, essa questão. Mas essa notícia mexe com o tabuleiro eleitoral, não só presidencial, obviamente, né? Vai tirar um player importante do jogo, mas também municipal. Porque o que pode acontecer aqui? Eles vão deixar o Bolsonaro inelegível e ele vai se tornar também um supercapo eleitoral. Ele vai para a televisão, vai para o rádio, vai para as redes sociais se lamentar dessa decisão do judiciário e falar, olha aqui, esse aqui é o meu candidato. Isso vai ajudar muita gente. Então, o próprio segmento da direita está esperando com atenção isso. Tem muita gente que gosta do presidente, mas até vê assim, ó, ele fora do jogo pode me apoiar. Então, a bolsa de apostas dentro da própria direita é que isso aconteça também. Mark, sobre esse assunto eu tenho um bastidor. Quando eu vi a notícia, fui atrás e tentar entender justamente por conta desse movimento. Falei, vocês vão criar um mártir? Qual é o plano que tem por trás? Sabe qual foi a informação que eu ouvi? Calma, essa questão de deixar ele inelegível é o primeiro passo. A ideia é que ele fique sem os direitos políticos no médio prazo, para inclusive não conseguir se manifestar em campanha. Ou seja, é o primeiro passo. A primeira rodada é deixar inelegível. Depois, a cassação dos direitos políticos, que daí talvez impediriam ele de falar nas redes sociais, até a atuação partidária. A fonte que eu consultei diz o seguinte, inclusive para ajudar ele a perder o emprego que ele conseguiu lá no PL, super bem remunerado. Ou seja, o plano não é pequenininho, é grande. Agora, Pedroso, esse plano aí tá bom, eles desenharam, mas na prática é inócuo, porque assim, claro, vão deixar ele fora do processo, óbvio, isso eles vão conseguir. Agora, ele falar que apoia o Juliano Pedroso para qualquer coisa, você vai ter o apoio do Bolsonaro, as pessoas vão saber. Hoje não dá para esconder essas coisas. Você tá certíssimo. Me lembrou, veja, eu tô trazendo a informação bastidor da fonte, mas me lembrou aquela frase do Garrincha. Mas vocês combinaram ali com os russos, ou seja, o plano no papel, na ideia, mirabolante, funciona. Mas na prática, com as redes sociais, o sujeito vai sair comer um pastel com o Bolsonaro, ele vai tirar foto na rede social, pronto, o Bolsonaro não precisa falar que apoia ele eleitoralmente. Mas enfim, é importante a gente contar que isso que a gente às vezes enxerga, as pessoas estão fazendo 3 ou 4 jogadas lá na frente. Quem visitou a Expo Londrina foi o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele falou sobre o realinhamento da direita para 2026, criticou o governo Lula e explicou o aumento salarial que se autoconcedeu de quase 300% no salário. O político do Partido Novo cumpriu uma agenda rápida no evento, onde foi recebido pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná, e hoje ele promove uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL. Reeleito para o governo mineiro, Romeu Zema é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, ele é considerado um dos nomes para despontar aí para o pleito de 2026. Em conversa com a produção da Jovem Pan Paraná, durante a passagem dele pela Expo Londrina, o governador de Minas Gerais falou sobre o início das conversas para uma reestruturação da direita no país, inclusive com o Ratinho Júnior. Vamos ouvir. Acho que estamos ainda num período de preocuparmos mais com as eleições de 2024, eleições municipais, que ele também está envolvido, e 26 é um plano mais distante ainda, mas como temos o mesmo alinhamento, vamos ter um COSUD em Belo Horizonte agora nos dias 2 e 3 de junho, inclusive com a participação dele, de todos os governadores do Sul e do Sudeste. Nós vamos tentar, nós governadores do Sul e Sudeste, que temos um alinhamento muito grande, a começar a construir aí uma proposta para 2026. A direita precisa estar bem representada. Eu já falei que qualquer que seja o candidato, eu estarei trabalhando como fiz o ano passado para o candidato da direita. Romeu Zema também fez uma breve análise dos 100 primeiros dias de governo Lula. Ele ressaltou que torce para que alguns projetos deem certo, porém discorda de vários posicionamentos do governo. É um governo do qual, pela forma de trabalhar, com muita gente, né? Você não vai num dentista e é atendido por 3 dentistas, né? Eu acho que um acaba atrapalhando o outro. Você é atendido por um dentista. Então é um governo com o qual eu não coaduno a maneira de trabalhar. Na minha opinião, excesso de gente, de estrutura, e você precisa ter mais agilidade, mas espero que vá bem. E está muito focado num ressentimento, num revanchismo, precisa olhar para o futuro, trazer reformas. Já falei que se tivermos a reforma tributária, eu estarei apoiando,
que é uma reforma que o setor produtivo do Brasil todo aguarda, uma simplificação dos impostos que incidem sobre faturamento. E é uma proposta para o Brasil, não é uma proposta de nenhum partido. Então tem meu total apoio. Espero que vá bem, mas eu mesmo não sou otimista por essa forma de atuar, que é uma forma que nós já vimos no passado, onde eles ficaram 14 anos e não tiveram condição de fazer entregas substanciais. Zema ainda falou sobre uma polêmica envolvendo o aumento do salário dele. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno um reajuste de 298% nos vencimentos do governador. Caso ele passe em segunda discussão, o valor sai de R$ 10.500 para R$ 41.800 até fevereiro de 2025. Nós, tanto o governador quanto os secretários de Minas, tiveram o último reajuste salarial em 2007, nós estamos falando aí já de 16 anos, e eu tive várias perdas de secretários, porque um secretário de Estado, de Agricultura, de Fazenda de Minas Gerais é provável que ganhe menos do que um secretário municipal aqui de uma cidade do interior do Paraná. Então fica uma situação em que você não tem condição de reter bons profissionais. Estou aproveitando esse momento para fazer essa correção. E lembrando que o meu salário durante o meu mandato, primeiro, todo ele foi doado para instituições de caridades. Então nós estamos fazendo uma correção lá porque eu preciso de gente boa. Eu tive até alguns secretários voluntários, mas você não pode ficar dependendo de voluntários. Você tem de estar dependendo de uma estrutura que pague alguma coisa condizente com o nível do profissional. Tenho certeza que um secretário municipal aqui de Londrina hoje ganha mais do que um secretário de Estado de Minas, que é um estado que tem 21 milhões de habitantes. Depois de Londrina, Romeu Zema segue para o Rio Grande do Sul para participar também de outros eventos. Tá, e portanto, o Romeu Zema, que já começa ali a se articular nacionalmente. Não veio ao Paraná à toa, não veio ao evento do agronegócio, que reúne ali muita gente conservadora, né, do âmbito da direita, conversar com eles à toa, e é um nome que está colocado, né? Um governador já reeleito de um dos maiores estados do Brasil e que reúne ali parcela de apoiadores interessante. Então, já está com um discurso, inclusive, presencial. Pedro, não sei se você sentiu a mesma coisa. Temos que olhar para o futuro, eu estarei onde o grupo estiver. Enfim, o Zema começa a articular, ele tem bons números para mostrar de Minas Gerais. Essa questão do salário, ele explicou ali, tem muita confusão ali de outros setores de oposição a ele, que ele aumentou o próprio salário, ele explicou ali os motivos, e até porque ele não fica com o salário, ele doou o salário sempre no primeiro mandato, ele é um homem rico, não vive ali do salário que ganha na política, mas se explicou ali, né? E quem concorda vai ver coisas positivas nesta ação, quem não concorda vai criticar, né? Essa é a democracia, mas o Zema está bem posicionado numa possível futura disputa presidencial, Pedroso. E olha, essa questão da remuneração tem que ser enfrentada com muita seriedade. Antes de até discutir os números, os valores, tem que começar a pensar o seguinte: como cobrar os políticos por resultados? Tá, veja só, quando a gente olha para o Zema, Mário, que ele pegou um estado quebrado, a gente tem que olhar qual foi as condições ali que o Pimentel, do PT, deixou o estado. Quando ele pegou, não tinham aumentos no estado de Minas Gerais, o funcionalismo público, justamente porque o Caixa não dava para nada, não tinha condições. Teve muita gente que não recebeu no começo, porque o Caixa combalido ali do estado não tinha condições ali de fazer nenhum tipo de aporte. Então as finanças foram organizadas e esses números entregues. Então isso mostra o porquê que os mineiros tiveram ali um despejo de votos na candidatura do Zema. Agora, você acertou aqui. O discurso está de candidato, o trote está de candidato e a cor está de candidato. É impressionante. Começa aqui por um evento do agro, vai ali para o Rio Grande do Sul e já começa a falar em construir e reconstruir a direita. Falou muito pouco. Eu até perguntei para algumas pessoas que estavam no evento e ele fez alguma grande defesa efusiva do governo Bolsonaro ou da personalidade do Bolsonaro. A resposta foi, olha, falou com respeito, não virou o coxo, mas mantém aquele discurso de que isso é o que ficou para trás, nós temos que construir outra coisa.
Então, esse cortar de amarras do que foi um bolsonarismo talvez mais estridente, ele está procurando. Ele quer conversar com essa direita menos radical para conseguir trazer ali e fazer pontos. Então ele tem acertado o tom, vai agora visitar o Rio Grande do Sul, porque tem ali ou um possível adversário, marque dentro desse campo, ou um possível aliado. Vai depender da habilidade dele daqui para diante. Agora ele acerta o diagnóstico, tá? O governo do PT vem errando, batendo cabeça, e a direita, se não tiver organizada, vai ficar para trás, e principalmente 24, com toda certeza, vem antes de 26. Quem não vencer a disputa das prefeituras não pode sonhar com algo maior. É isso, né? Como diz a lógica da política, né? Se não tiver gente nos municípios, você não vai conseguir conversar com as pessoas de verdade. Então, por isso que a eleição municipal é tão importante e é o primeiro start para as eleições gerais. E por que o Zema também faz isso? Tem uma notícia de ontem à noite, né? Então, ou seja, deve ser a notícia que vai mais repercutir durante o dia de hoje, que é a seguinte: o Ministério Público Eleitoral se manifestou ontem à noite a favor do pedido de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O órgão enxergou indícios de abuso de poder político nos ataques desferidos pelo ex-chefe do Poder Executivo contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas durante uma reunião lá com embaixadores no Palácio do Alvorada em julho do ano passado. Na prática, agora, se a maioria dos ministros do tribunal manter esse entendimento, Bolsonaro fica inelegível. Então essa é só a primeira possibilidade. Eles trabalham com outros processos que podem deixar Bolsonaro inelegível, mas logo no primeiro já querem resolver a fatura. Por que eu digo esse termo, resolver a fatura? Gente, olha para tudo que aconteceu. Faz um retrospecto rápido aí. 20 segundos. Lembra tudo que aconteceu na campanha, as decisões, né, a falta de equilíbrio em algumas posições do judiciário, enfim. Você acha que eles fariam tudo isso para nada? É isso. Então, provavelmente, Bolsonaro vai ficar inelegível, né, e isso vai dar força, inclusive, para outros nomes da direita quererem se colocar no processo, né? Zema, de forma muito destacada, né? Tarcísio de Freitas em São Paulo, de forma muito destacada. Aí tem a dúvida se ele vai trocar uma reeleição, que pode ser fácil em São Paulo, por uma aventura como candidato a presidente. Muita gente aposta que não, por isso o Zema na Bolsa de Apostas até tem mais valor aí. Tem o Ratinho Júnior aqui no Paraná, né, mas tem a questão de ser do Sul, né, um candidato de direita do Sul e Sudeste precisaria talvez de um vice do Nordeste, então teria que compor tudo isso. Vamos ver como é que vai se dar, né, essa questão. Mas essa notícia mexe com o tabuleiro eleitoral, não só presidencial, obviamente, né, vai tirar um player importante do jogo, mas também municipal. Porque o que pode acontecer aqui? Eles vão deixar o Bolsonaro inelegível e ele vai se tornar também um supercapo eleitoral. Ele vai para a televisão, vai para o rádio, vai para as redes sociais se lamentar dessa decisão do judiciário e falar: olha aqui, esse aqui é o meu candidato. Isso vai ajudar muita gente. Então, o próprio segmento da direita está esperando com atenção isso. Tem muita gente que gosta do presidente, mas até vê assim, ó, ele fora do jogo pode me apoiar. Então, a Bolsa de Apostas dentro da própria direita é que isso aconteça também. Mark, sobre esse assunto eu tenho um bastidor. Quando eu vi a notícia, fui atrás e tentar entender justamente por conta desse movimento. Falei, vocês vão criar um mártir? Qual é o plano que tem por trás? Sabe qual foi a informação que eu ouvi? Calma, essa questão de deixar ele inelegível é o primeiro passo. A ideia é que ele fique sem os direitos políticos no médio prazo, para inclusive não conseguir se manifestar em campanha. Ou seja, é o primeiro passo. A primeira rodada é deixar inelegível. Depois, a cassação dos direitos políticos, que daí talvez impediriam ele de falar nas redes sociais, até a atuação partidária. A fonte que eu consultei diz o seguinte: inclusive para ajudar ele a perder o emprego que ele conseguiu lá no PL, super bem remunerado. Ou seja, o plano não é pequenininho, é grande. Agora, Pedroso, esse plano aí tá bom, eles desenharam, mas na prática é inócuo, porque assim, claro, vão deixar ele fora do processo, óbvio. Isso eles vão conseguir. Agora, ele falar que apoia o Juliano Pedroso para qualquer coisa, você vai ter o apoio do Bolsonaro e as pessoas vão saber.
hoje. Não dá para esconder essas coisas. Você tá certíssimo. Me lembrou, veja, eu tô trazendo a informação bastidor da fonte, mas me lembrou aquela frase do Garrincha. Mas vocês combinaram ali com os russos, ou seja, o plano no papel, na ideia, mirabolante, funciona. Mas na prática, com as redes sociais, o sujeito vai sair comer um pastel com o Bolsonaro, vai tirar foto na rede social, pronto, o Bolsonaro não precisa falar que apoia ele eleitoralmente. Mas enfim, é importante a gente contar que isso que a gente às vezes enxerga, as pessoas estão fazendo 3 ou 4 jogadas lá na frente. Quem visitou a Expo Londrina foi o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele falou sobre o realinhamento da direita para 2026, criticou o governo Lula e explicou o aumento salarial que se autoconcedeu de quase 300% no salário. O político do Partido Novo cumpriu uma agenda rápida no evento, onde foi recebido pela diretoria da Sociedade Rural do Paraná, e hoje ele promove uma palestra na Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL. Reeleito para o governo mineiro, Romeu Zema é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, ele é considerado um dos nomes para despontar aí para o pleito de 2026. Em conversa com a produção da Jovem Pan Paraná, durante a passagem dele pela Expo Londrina, o governador de Minas Gerais falou sobre o início das conversas para uma reestruturação da direita no país, inclusive com o Ratinho Júnior. Vamos ouvir. Acho que estamos ainda num período de preocuparmos mais com as eleições de 2024, eleições municipais, que ele também está envolvido, e 26 é um plano mais distante ainda, mas como temos o mesmo alinhamento, vamos ter um COSUD em Belo Horizonte agora nos dias 2 e 3 de junho, inclusive com a participação dele e de todos os governadores do Sul e do Sudeste. Nós vamos tentar, nós governadores do Sul e Sudeste, que temos um alinhamento muito grande, a começar a construir aí uma proposta para 2026. A direita precisa estar bem representada. Eu já falei que qualquer que seja o candidato, eu estarei trabalhando como fiz o ano passado para o candidato da direita. Romeu Zema também fez uma breve análise dos 100 primeiros dias de governo Lula. Ele ressaltou que torce para que alguns projetos deem certo, porém discorda de vários posicionamentos do governo. É um governo do qual, pela forma de trabalhar, com muita gente, né? Você não vai num dentista e é atendido por 3 dentistas, né? Eu acho que um acaba atrapalhando o outro. Você é atendido por um dentista. Então é um governo com o qual eu não coaduno a maneira de trabalhar. Na minha opinião, excesso de gente, de estrutura, e você precisa ter mais agilidade, mas espero que vá bem. E está muito focado num ressentimento, num revanchismo, precisa olhar para o futuro, trazer reformas. Já falei que se tivermos a reforma tributária, eu estarei apoiando, que é uma reforma que o setor produtivo do Brasil todo aguarda, uma simplificação dos impostos que incidem sobre faturamento. E é uma proposta para o Brasil, não é uma proposta de nenhum partido. Então tem meu total apoio, espero que vá bem. Mas eu mesmo não sou otimista por essa forma de atuar, que é uma forma que nós já vimos no passado, onde eles ficaram 14 anos e não tiveram condição de fazer entregas substanciais. Zema ainda falou sobre uma polêmica envolvendo o aumento do salário dele. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno um reajuste de 298% nos vencimentos do governador. Caso ele passe em segunda discussão, o valor sai de R$ 10.500 para R$ 41.800 até fevereiro de 2025. Nós, tanto o governador quanto os secretários de Minas, tiveram o último reajuste salarial em 2007, nós estamos falando aí já de 16 anos, e eu tive várias perdas de secretários, porque um secretário de Estado, de Agricultura, de Fazenda de Minas Gerais é provável que ganhe menos do que um secretário municipal aqui de uma cidade do interior do Paraná. Então fica uma situação em que você não tem condição de reter bons profissionais. Estou aproveitando esse momento para fazer essa correção. E lembrando que o meu salário durante o meu mandato, primeiro, todo ele foi doado para instituições de caridades. Então nós estamos fazendo uma correção lá porque eu preciso de gente boa. Eu tive até alguns secretários voluntários, mas você não pode ficar dependendo de voluntários. Você tem de estar dependendo de uma estrutura que pague alguma coisa condizente com o nível do profissional. Tenho certeza
que um secretário municipal aqui de Londrina hoje ganha mais do que um secretário de estado de Minas, que é um estado que tem 21 milhões de habitantes. Depois de Londrina, Romeu Zema segue para o Rio Grande do Sul para participar também de outros eventos. Tá, e portanto, o Romeu Zema, que já começa ali a se articular nacionalmente. Não veio ao Paraná à toa, não veio ao evento do agronegócio, que reúne ali muita gente conservadora, né, do âmbito da direita, conversar com eles à toa, e é um nome que está colocado, né, um governador já reeleito de um dos maiores estados do Brasil e que reúne ali parcela de apoiadores interessante. Então, já está com um discurso, inclusive, presencial. Pedro, não sei se você sentiu a mesma coisa. Temos que olhar para o futuro, eu estarei onde o grupo estiver. Enfim, o Zema começa a articular, ele tem bons números para mostrar de Minas Gerais. Essa questão do salário, ele explicou ali, tem muita confusão ali de outros setores de oposição a ele, que ele aumentou o próprio salário, ele explicou ali os motivos, e até porque ele não fica com o salário, ele doou o salário sempre no primeiro mandato, ele é um homem rico, não vive ali do salário que ganha na política, mas se explicou ali, né? E quem concorda vai ver coisas positivas nesta ação, quem não concorda vai criticar, né? Essa é a democracia, mas o Zema está bem posicionado numa possível futura disputa presidencial, Pedroso. E olha, essa questão da remuneração tem que ser enfrentada com muita seriedade. Antes de até discutir os números, os valores, tem que começar a pensar o seguinte: como cobrar os políticos por resultados? Tá, veja só, quando a gente olha para o Zema, Mark, ele pegou um estado quebrado. A gente tem que olhar qual foi as condições ali que o Pimentel, do PT, deixou o estado. Quando ele pegou, não tinham aumentos no estado de Minas Gerais, o funcionalismo público, justamente porque o caixa não dava para nada, não tinha condições. Teve muita gente que não recebeu no começo, porque o caixa combalido ali do estado não tinha condições ali de fazer nenhum tipo de aporte. Então as finanças foram organizadas e esses números entregues. Então isso mostra o porquê que os mineiros tiveram ali um despejo de votos na candidatura do Zema. Agora, você acertou aqui. O discurso está de candidato, o trote está de candidato e a cor está de candidato. É impressionante. Começa aqui por um evento do agro, vai ali para o Rio Grande do Sul e já começa a falar em construir e reconstruir a direita. Falou muito pouco. Eu até perguntei para algumas pessoas que estavam no evento e ele fez alguma grande defesa efusiva do governo Bolsonaro ou da personalidade do Bolsonaro. A resposta foi, olha, falou com respeito, não virou o coxo, mas mantém aquele discurso de que isso é o que ficou para trás, nós temos que construir outra coisa. Então, esse cortar de amarras do que foi um bolsonarismo talvez mais estridente, ele está procurando. Ele quer conversar com essa direita menos radical para conseguir trazer ali e fazer pontos. Então ele tem acertado o tom, vai agora visitar o Rio Grande do Sul, porque tem ali ou um possível adversário, marque dentro desse campo, ou um possível aliado. Vai depender da habilidade dele daqui para diante. Agora ele acerta o diagnóstico, tá? O governo do PT vem errando, batendo cabeça, e a direita, se não tiver organizada, vai ficar para trás, e principalmente 24, com toda certeza, vem antes de 26. Quem não vencer a disputa das prefeituras não pode sonhar com algo maior. É isso, né? Como diz a lógica da política, né? Se não tiver gente nos municípios, você não vai conseguir conversar com as pessoas de verdade. Então, por isso que a eleição municipal é tão importante e é o primeiro start para as eleições gerais. E por que o Zema também faz isso? Tem uma notícia de ontem à noite, né? Então, ou seja, deve ser a notícia que vai mais repercutir durante o dia de hoje, que é a seguinte: o Ministério Público Eleitoral se manifestou ontem à noite a favor do pedido de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O órgão enxergou indícios de abuso de poder político nos ataques desferidos pelo ex-chefe do Poder Executivo contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas durante uma reunião lá com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Na prática agora, se a maioria dos ministros do tribunal manter esse entendimento, Bolsonaro fica inelegível. Então essa é só a primeira possibilidade. Eles trabalhando com outros processos que podem deixar Bolsonaro inelegível, mas logo no primeiro já querem resolver a fatura. Por que eu digo esse termo, resolver a fatura? Gente, olha para tudo que aconteceu. Faz um retrospecto rápido aí. 20 segundos. Lembra tudo que aconteceu na campanha, as decisões, né, a falta de equilíbrio em algumas posições do judiciário, enfim. Você acha que eles fariam tudo isso para nada? É isso. Então, provavelmente, Bolsonaro vai ficar inelegível, né, e isso vai dar força, inclusive, para outros nomes da direita quererem se colocar no processo, né?
Zema de forma muito destacada, né? Tarcísio de Freitas em São Paulo de forma muito destacada. Aí tem a dúvida se ele vai trocar uma reeleição, que pode ser fácil em São Paulo, por uma aventura como candidato a presidente. Muita gente aposta que não, por isso o Zema na bolsa de apostas até tem mais valor aí. Tem o Ratinho Júnior aqui no Paraná, né? Mas tem a questão de ser do Sul, né? Um candidato de direita do Sul e Sudeste precisaria de talvez de um vice do Nordeste, então teria que compor tudo isso. Vamos ver como é que vai se dar, né, essa questão. Mas essa notícia mexe com o tabuleiro eleitoral, não só presidencial, obviamente, né? Vai tirar um player importante do jogo, mas também municipal. Porque o que pode acontecer aqui? Eles vão deixar o Bolsonaro inelegível e ele vai se tornar também um supercapo eleitoral. Ele vai para a televisão, vai para o rádio, vai para as redes sociais se lamentar dessa decisão do judiciário e falar, olha aqui, esse aqui é o meu candidato. Isso vai ajudar muita gente. Então, o próprio segmento da direita está esperando com atenção isso. Tem muita gente que gosta do presidente, mas até vê assim, ó, ele fora do jogo pode me apoiar. Então, a bolsa de apostas dentro da própria direita é que isso aconteça também. Mark, sobre esse assunto eu tenho um bastidor. Quando eu vi a notícia, fui atrás e tentar entender justamente por conta desse movimento. Falei, vocês vão criar um mártir? Qual é o plano que tem por trás? Sabe qual foi a informação que eu ouvi? Calma, essa questão de deixar ele inelegível é o primeiro passo. A ideia é que ele fique sem os direitos políticos no médio prazo, para inclusive não conseguir se manifestar em campanha. Ou seja, é o primeiro passo. A primeira rodada é deixar inelegível. Depois, a cassação dos direitos políticos, que daí talvez impediriam ele de falar nas redes sociais, até a atuação partidária. A fonte que eu consultei diz o seguinte, inclusive para ajudar ele a perder o emprego que ele conseguiu lá no PL, super bem remunerado. Ou seja, o plano não é pequenininho, é grande. Agora, Pedroso, esse plano aí tá bom, eles desenharam, mas na prática é inócuo, porque assim, claro, vão deixar ele fora do processo, óbvio. Isso eles vão conseguir. Agora, ele falar que apoia o Juliano Pedroso para qualquer coisa, você vai ter o apoio do Bolsonaro e as pessoas vão saber. Hoje não dá para esconder essas coisas. Você tá certíssimo. Me lembrou, veja, eu tô trazendo a informação bastidor da fonte, mas me lembrou aquela frase do Garrincha. Mas vocês combinaram ali com os russos, ou seja, o plano no papel, na ideia, mirabolante, funciona. Mas na prática, com as redes sociais, o sujeito vai sair comer um pastel com o Bolsonaro, ele vai tirar foto na rede social, pronto, o Bolsonaro não precisa falar que apoia ele eleitoralmente. Mas enfim, é importante a gente contar que isso que a gente às vezes enxerga, as pessoas estão fazendo 3 ou 4 jogadas lá na frente.